Boa noite a todos. Meu nome é José Valdeci. Como foi falado, eu tenho cooperado lá na Igreja Presbiteriana dos Guararapes. Já há 5 anos que tenho estado lá junto com os irmãos e para mim tem sido uma alegria enorme servir ao Senhor naquela igreja. Sinto muito feliz por poder estar com vocês aqui e tratar a respeito desse tema. Como a Morgana falou, eu sou recém-formado pelo Seminário Presbiteriano do Norte, justamente na pós-graduação referente ao curso de aconselhamento bíblico. Então, é muito gratificante poder hoje estar aqui, digamos assim, e já estávamos, dando esses frutos em relação àquilo que nós podemos estar aprendendo lá, com outros irmãos. De fato, é extremamente, posso dizer assim, vislumbrante o curso do aconselhamento. Você fica encantado por ele, fica estonteante em relação ao conteúdo que você recebe. E você sai de lá querendo já praticar, fazer e etc. Mas voltando aqui um pouco, eu quero agradecer a Morgana, ao projeto Missionário Compaixão, saber para mim dessa iniciativa que na verdade já tem esse tempo todo, de 14 anos, né? Ou seja, continua sendo iniciativa porque vocês estão aqui constantemente tendo que se encorajar, tendo que se animar no Senhor e buscar forças no Senhor para continuar com um projeto árduo muitas vezes, no tocante a levar a palavra de Deus, a buscar almas e tudo mais. E como ela falou, o aconselhamento ele tem um pouco disso. O aconselhamento ele envolve justamente essa perspectiva evangelística, a ponto da gente poder dizer que a gente também evangeliza os crentes, e por que não? Apresentar o Evangelho novamente para os crentes, para que eles possam ser reorientados dentro da caminhada cristã. Então, o Evangelho ele é extremamente importante, ele é sempre importante. Ele tem ali a clímax, vamos dizer assim, dentro do aconselhamento. É necessário apresentar sempre o aconselhamento. Quem é Cristo, o que Cristo fez. Bem, de fato o aconselhamento, como falei, ele é assim estonteante. A gente fica bem animado com relação ao conteúdo que nós recebemos, aquilo que aprendemos e logo queremos colocar em prática. Mas eu não sei a experiência de vocês, pelo menos conversando com os colegas em sala de aula, cada um de uma igreja até diferente. Né? Não pense que no seminário presbiteriano só tem presbiteriano. Né? Encontramos nossos irmãos lá, pentecostais, encontramos congregacionais, encontramos outros irmãos de outras denominações até. Isso é extremamente importante. Estamos lá aprendendo o conteúdo da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer é que eu pude partilhar junto com eles as dificuldades que a gente encontra na igreja de aconselhar, de ver o quanto a igreja muitas vezes ela não está atenta a esse papel que o aconselhamento ele tem, não é, de importância para a vida cristã. O quanto é importante que haja abertura nos ministérios, se assim posso chamar, para o aconselhamento. E de vermos muitas vezes que a igreja ela perde quanto a isso, quando ela não percebe essa importância do aconselhamento para a vida cristã. Então, uma das preocupações nossas foi como resgatar isso, como a gente poder, então, levar isso para a igreja. E a verdade é que é falando. A gente tem que falar. A gente tem que tratar a respeito da importância, por exemplo, do aconselhamento redentivo. A gente tem que falar a respeito da importância do aconselhamento e dizer que isso diz respeito ao Evangelho, diz respeito à vida cristã, diz respeito à atividade espiritual que nós devemos sempre estar agindo, fazendo e realizando. E evidentemente, se fôssemos resumir, seria amar a Deus e amar o próximo. Não podemos perder isso de vista, essa perspectiva de vista. Mas
E eu acho que vocês têm percebido que a nossa atualidade ela tem sido um pouco ríspida para o diálogo. E quando a gente observa, por exemplo, o que está acontecendo no contexto político, a gente também percebe que isso acontece um pouco nas nossas relações. Essa mesma rispidez, essa mesma dificuldade de conversa, de diálogo, de entendimento, de confrontação em amor, por exemplo. Isso é triste, mas a gente sabe que nada foge ao controle de Deus e que é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós esperamos, evidentemente, que o Senhor venha agir. Bem, feita agora as primeiras considerações, meus irmãos, eu quero falar com vocês a respeito da importância do aconselhamento redentivo. E eu pensei, como falar a respeito desse tema? Parece um tema simples, mas na verdade é um pouco complexo. Já vou logo adiantando para vocês, é um pouco complexo e eu quero dizer que eu darei algumas pinceladas aqui para você. Eu acho que se eu deixar você com um gosto na boca, para você voltar e eu quero aprender mais um pouco, eu quero entender mais isso, eu quero ver como isso funciona, eu acho que eu alcançarei aqui a proposta. Eu acho que alcançarei a proposta. Mas, e como então eu pretendo fazer? Eu pretendo, primeiramente, construir com vocês o nosso entendimento histórico a respeito do aconselhamento, partindo do ponto da igreja primitiva, ou seja, ponto histórico, igreja primitiva, e podendo chegar até mesmo às dificuldades que o aconselhamento dentro da igreja ele enfrentou, as mudanças que ele teve que enfrentar, o próprio surgimento da psicologia, e assim por diante, a igreja que era vista como a conselheira, a agência aconselhadora, e depois teve que passar, vamos dizer assim, esse bastão, não teve que passar, mas na verdade foi tomado esse bastão das suas mãos, quase que, então teve que haver um resgate desse aconselhamento. E é justamente a partir daí que a gente vai começar a ver que adentra esse resgate e surge muitas escolas, se eu posso chamar, de aconselhamento. Uma delas é o aconselhamento redentivo. Aí a gente fala a respeito do que é o aconselhamento redentivo, como é que ele se desenvolve, como é que a gente pode enxergar o homem nesse aconselhamento redentivo, em que esteira esse aconselhamento redentivo ele está se desenvolvendo, ele se desenvolve, até que a gente vai partir para a importância desse aconselhamento redentivo. Chegando na importância, eu não paro, a gente passa a observar um exemplo desse aconselhamento redentivo, biblicamente falando, no caso de Davi. E aí eu acho que a gente vai conseguir ver na prática como esse aconselhamento ele ocorreu. Tá ok? Então, vamos caminhando. Primeiramente, como eu falei, chegamos aqui, partindo do ponto da igreja primitiva, não que não existia aconselhamento anteriormente. Por exemplo, J. Adams, na sua teologia sistemática do aconselhamento, ele vai dizer que Deus, ele é o primeiro conselheiro, evidentemente, e ele aconselha o homem justamente a partir do momento que cria o homem, dizendo aquilo que o homem deveria fazer. Isso é extremamente interessante. Vemos aqui um diálogo de alguém que está orientando outra pessoa sobre o dever que ela tinha que prestar dentro das responsabilidades que cabia a ela. Evidentemente, Adão tinha que tomar conta da terra. Adão tinha que tomar conta da sua esposa. Adão, então, ele estava ali como cabeça federal da humanidade e Deus dizendo a ele, olha, você tem que agir dessa forma. E, veja, havia um prestar de contas de Deus, de Adão para Deus. No momento que Deus sempre voltava à tardinha para conversar com Adão. Então, estava lá Deus prestando ou tomando a prestação de contas em relação a Adão. Sempre vindo, e aí Adão, como é que está? Como é que estão as coisas? Está tudo certo? Tanto é que quando Adão pecou,
né? Cadê você, Adão? Adão estava escondido. E aí tudo muda. Mas, vindo para cá, a igreja primitiva. Vejam, a igreja primitiva, sem dúvida, ela é reconhecida nesse instante como a única responsável pelo aconselhamento. É aquela, como eu falei anteriormente, como uma agência aconselhadora, né, que está constantemente tratando, orientando, informando os seus membros a respeito daquilo que eles precisavam fazer. E como era feito esse aconselhamento? O aconselhamento ele era feito a partir dos sermões que eram ministrados, das pregações que eram proferidas, né, por aqueles que estavam à frente da igreja, evidentemente os ministros, os apóstolos, e também a partir das cartas que eram escritas e enviadas, e essas cartas elas passavam de igreja para igreja, então havia esse traslado das cartas. Isso é extremamente importante e interessante. Creio eu que havia uma troca de informação entre as igrejas no tocante ao conteúdo das cartas, e isso era algo que levava a igreja a estar constantemente informada sobre a vontade de Deus, o que ela deveria fazer, como ela deveria agir quando estava sendo perseguida, quando passava por dificuldades na questão econômica, quando, enfim, passava por qualquer outro tipo de situação, ela estava lá. Mas a igreja também ela foi responsável por produção textual, no sentido de que ela produziu documentos credais, por exemplo, que dão ali proposições, ou que contêm proposições e orientações necessárias para como eles viverem a vida comum, como eles deveriam viver em comunidade, como eles deveriam entender determinadas doutrinas, não é? E, enfim, a importância do batismo, e tudo isso era importante de maneira a aconselhar a igreja no tocante à sua vida espiritual. Isso faz a gente pensar aqui, como eu falei, né, a igreja é uma agência conselheira por excelência, e MacArthur e Mack, ele vai dizer o seguinte, os dois: nos tempos apostólicos, o aconselhamento era a prática natural da vida espiritual em comunidade. Vejam só, era a prática, não é, natural, não era algo especial, era natural, era algo que estava constantemente acontecendo entre a vida dos irmãos, e isso eles entendiam, que a vida espiritual deles dependia disso. A relação deles dentro da comunidade dependia justamente disso. Logo a gente pode concluir que o aconselhamento era algo pertencente à esfera da igreja. Aconselhar era algo da igreja aqui. Não podemos pensar que era outro grupo que fazia. Mas não, era a igreja que fazia o aconselhamento da maneira que glorificasse a Deus. Saindo da igreja, desse período da igreja primitiva, isso aí século 2 para frente agora, 2 a 4, a gente chega nos pais da igreja. Esse período ele é marcado por um movimento chamado monástico, ou monasticismo. O movimento monástico, ele tinha o objetivo de buscar a pureza espiritual. Nada ruim, evidentemente, um objetivo bom. Porém, esse objetivo, ele era buscado a partir da saída dessa comunidade, ou de um grupo, da cidade. Eles buscavam justamente o deserto, até que chegaram a formar, não é, chegaram a formar uns monastérios, posso assim chamar. E eles se enclausuravam dentro desses monastérios. Vejam, o primeiro a tomar esse caminho é Santo Antão. A gente até tem aqui uma cidade, né? Vitória de Santo Antão. Bom, Santo Antão, ele foi esse percussor, ele foi o primeiro a pensar a respeito de vamos procurar a pureza, e como a gente tem que se distanciar das coisas, tem que se distanciar dos ímpios, tem que se distanciar daquilo que contamina, daquilo que a gente percebe que nos contamina. E aí ele conversa com um grupo segue
para o deserto. E nessa ida para o deserto, então, é formado esse movimento monástico. Muitos outros seguiram ele. Aí nós temos o seguinte, que ele é marcado por uma vida comunitária. Tanto é que nos monastérios, cada um cuidava do trabalho, cuidava da sua vida espiritual. E é interessante que havia momentos que eles saíam do monastério para evangelizar. Então, eles não ficavam somente no monastério, mas eles também saíam para evangelizar. Então, é importante que nesse momento acontecia o aconselhamento também. E eles também refletiam muito sobre a vida. Eles meditavam. É uma coisa que hoje a gente pouco faz, muitas vezes, né? Eles paravam para contemplar, não é, ou seja, aquele momento de contemplação, contemplar a vida, contemplar as coisas e, evidentemente, tendo o foco de buscarem a Deus, de enxergarem a Deus nas coisas criadas, nas coisas que acontecem na história e etc. Aqui nós temos uma figura que nós conhecemos. Agostinho, nas Confissões, ele psicologiza a sua autoexperiência de pecado, culpa, luto e conversão e esperança. Quando a gente lê as Confissões, a gente vai perceber essa biografia de Agostinho, não é? E perceber a riqueza de detalhes com que ele trata justamente a sua conversão, até mesmo a sua vida anterior, e perceber como ele trata a sua conversão, como ele vê quem ele era e agora quem ele é em Cristo. Ele também observa a vida, ou melhor, a alma humana, e ele vai perceber que agora, uma vez convertido, ele quer fazer o bem, mas não quer. E ele chama isso como uma doença. Ele observa para essa situação que o homem enfrenta como se fosse uma doença. Sou convertido, regenerado, mas ainda peco. É como uma doença que está dentro do meu ser. E isso trazia certos incômodos a Agostinho. Então, essa obra, ela se tornou uma fonte de pesquisa em termos de poimênica em toda a igreja. Você observa, vamos dizer assim, a antropologia, como a graça de Deus agiu na vida do homem, como o homem internaliza isso a partir dessa experiência que ele tem de conversão, de recepção da fé e, evidentemente, de contato com Deus em Cristo. E aí nós temos a experiência de Agostinho tratada aqui, e onde ele psicologiza essa sua experiência. Ok? Passando para o próximo, se aqui me permitir, eu estou tendo problema com o meu computador. Ele está travando. Está passando. Está passando não. É a pilha Não, foi o computador mesmo. Não sei o que está havendo com ele, ele deve ter travado. foi. Deixa eu ver se eu consigo. É porque eu dei um comando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Me perdoem, viu? Problema técnico, a gente... Me parece que tinham dois arquivos abertos. Aí eu estava tendo esse problema. Agora vai. Meu passador aqui me deixou. Pronto. Vamos adentrar agora a idade medieval. A idade medieval, ela é marcada pelo aconselhamento, de maneira que
o aconselhamento segue o contexto da época, é um contexto de monarquia, ou seja, onde existiam os reis, não é? E o papado ele também surge aqui. E nesse momento o aconselhamento ele passou a ser feito apenas pelos bispos e pelos presbíteros. Não há nada de errado em que o aconselhamento ele venha a ser feito pelos bispos e presbíteros e tem uma especialidade, ou vamos dizer assim, tem uma importância que os bispos e presbíteros eles façam. Mas ele não pode ser tirado da mão da igreja. E aí é que estava a grande questão aqui, no tocante a esse momento. É onde surge esse móvel que vocês estão vendo aí, né? O confessionário. Então, a igreja ela passou a se preocupar mais, digamos assim, com o status espiritual da sua membresia, no tocante a poder vislumbrar se aquilo que o membro ele fala e faz está de acordo com aquilo que ele confessa, ou com o que a igreja confessa. Então a gente percebe nesse momento que a igreja ela vai começar a ter um controle, entre aspas aqui, maior sobre a sua membresia e buscar, de alguma forma, prestar essa conta com a sua membresia. Né? E isso leva à consideração da construção de um sistema penitencial. Acho que vocês já ouviram falar nas penitências. Né? Essas penitências eram justamente atividades essas que eram passadas pelos padres para que aquele que pecou, né, o membro que pecou, ele pudesse ter o seu pecado expiado, ele pudesse de alguma forma reorientar-se dentro da caminhada cristã e dessa maneira voltar a se santificar. Ok? Então essa situação resultou no sistema penitencial que possui aqui a função, como eu descrevi para vocês, de uma pessoa, de definir o status de uma pessoa em relação à igreja e à salvação. Chega o momento de estar tratando a respeito da excomunhão. Claro, isso já existia anteriormente, até mesmo nos séculos anteriores, algumas pessoas eram excomungadas da igreja, né, porque tinham pontos de vista diferentes. Mas aqui a coisa fica mais forte, né, ou seja, recai de uma maneira mais densa sobre a vida daqueles que participavam da igreja. Então, os pecados eram confessados aos ministros e o pecador ele era absolvido por uma contrição de seu pecado. O camarada mostrou contrição, então ele recebia o pecado. Pensem aqui que o padre era aquele que, posso assim dizer, passava ou repassava como um meio de graça o perdão do pecado. Era assim que a figura dos padres eram muito bem assim, eram importantes, né, nessa época aqui. Então esse método ele perdura até o período da igreja, da reforma protestante. Ele passou aqui basicamente quase um milênio tomando conta da igreja. Agora, algo importante, o livro mais famoso a respeito desse período e a respeito do aconselhamento é o de Gregório I, primeiro Papa, e ele, nesse sentido, cria as suas regras pastorais, ou um livro de pastoral, falando a respeito de casos que ele pôde constatar, ele pôde ver, e ele então descreve esses casos como se estivesse levando os padres a terem que observar aquilo. Olha, aqui é um manual para vocês. Vocês agora vão ter esse livro para vocês poderem se orientar na conduta de como tratar a membresia da igreja. Então, esse livro ele é muito importante para a igreja, não é? Até na questão histórica, podemos assim dizer, e ele tem uma valia, entre aspas aqui, até o período da Reforma Protestante. E a gente vai ver o porquê disso, né? O período da Reforma Protestante, que a gente conhece mais com detalhe. Bem, duas pessoas, pelo menos eu quero destacar aqui no período da Reforma Protestante, é Lutero e Calvino.
Lutero, ele se destaca porque ele se preocupou aqui na sua teologia, na sua poemênica, em tratar sobre a identidade do crente e a consciência desse crente e como o crente ele olha para a cruz. Como é que ele enxerga a cruz, ou seja, o sacrifício de Cristo. Então isso traz uma mudança extremamente importante, porque o membro ele se preocupava com o que o padre iria dizer. Agora Lutero diz, não, o conflito que você está passando, ele é interior, é na sua consciência. Então você tem que tratar a sua consciência, e ela deve ser tratada diante de Deus. Agora o que é importante é que você saiba, vamos dizer assim, tenha conhecimento de quem você é. E aí o próprio Lutero passa por uma grande experiência, porque nós sabemos que ele tinha grande dificuldade justamente com a sua vida espiritual no tocante a estar pecando todos os dias. Ele dizia, como então como eu estou justificado diante de Deus? Como eu posso estar diante de Deus se eu peco? Eu não estou justificado. Até que ele entende, não é, que a justiça de Deus foi manifesta em Cristo Jesus e que o justo ele viverá pela fé. E quando ele compreende isso, ele se liberta dessas algemas que ele estava aprisionado e ele entende a sua identidade. Em Cristo eu sou uma nova criatura. A consciência de Lutero agora é outra diante de Deus. Ele percebe que ele não está mais condenado, mas na verdade ele está justificado, ele está salvo, ele está guardado no Senhor Jesus. E por que ele vê isso? Porque ele enxerga o sacrifício de Cristo. Ele agora entende o poder, né, eterno e eficaz do sacrifício de Cristo. Então isso é uma mudança de paradigma, digamos assim, muito grande dentro do aconselhamento. Tanto é que Lutero ele foi um indivíduo que ele foi muito solicitado. As solicitações em relação a Lutero eram em relação à vida espiritual, à morte, a como tratar as coisas do Estado. E Lutero sempre estava escrevendo para alguém que tinha dificuldade em tratar sobre alguma coisa. Então ele escreveu inúmeras cartas para poder dizer a alguém como ele deveria fazer. Ele também construiu métodos até assim, aparentemente, digamos que, não posso dizer simples, mas que para a época eram extremamente criativos. Lutero, por exemplo, ele confeccionou um quadro onde ele colocou uma cruz e ele colocou setas nessa cruz. E essas setas elas apontavam para cima, para os lados, para baixo. E cada uma dessas tinha uma representatividade, ou seja, o homem está aqui no centro olhando para a cruz e ele, quando olha para cima, então ele está falando da sua relação com Deus. Quando ele olha para baixo, ele então entende de onde foi que a cruz de Cristo o tirou. Tirou do lamaçal de lama, tirou do inferno. E assim Lutero vai, vamos dizer assim, dando encaminhamento e evangelizando, aconselhando e discipulando. O aconselhamento ele tem a ver também com o discipulado. Ele vai discipulando o povo, levando o povo à ótica de Cristo Jesus. No tempo de Lutero, era um tempo comunitário também. Essa perspectiva em relação ao aconselhamento era através de conversas mútuas, né? Ou seja, as pessoas elas se procuravam mais. E essas conversas levavam uma fraternal consolação. Essa é a ideia. Tenho que consolar o meu irmão. Até porque a igreja ela tinha os métodos muito aterradores, vamos dizer assim, né? Traziam grande temor ao povo e constantemente as pessoas tinham medo do pecado que tinham provocado, que tinham feito, que tinham realizado. Então, a ideia de perda de salvação, a ideia de condenação, a ideia de inferno era muito assoladora na consciência das pessoas naquele período. Então, a consolação era uma forma de levar as pessoas a serem aconselhadas
trazerem elas de volta ao equilíbrio, digamos assim. Né? Então, a comunidade ela estava diariamente conversando, ela falava das suas dificuldades, conversava sobre os seus pecados e quando erravam e transgrediam os mandamentos em busca dessa consolação. Ok, meus irmãos? Bem, quando a gente vai falar de Calvino, Calvino é aquele que ele traz para o aconselhamento, para essa visão de aconselhamento, ele insere o catecismo menor e a disciplina eclesiástica. Né? E aqui já estamos falando da ruptura que houve com a Igreja Católica Romana e agora a Igreja Protestante, não é, está, vamos dizer assim, colocando os seus fundamentos e está se desenvolvendo a parte de todo o método da Igreja Católica. Então, Calvino, ele afirmou que a disciplina eclesiástica tinha o propósito de servir de rédea para frear e conter os obstinados e de espora para os indolentes. Então, dentro do aconselhamento, era necessário estar mostrando a importância da disciplina eclesiástica, digamos assim. Né? E ela servia justamente para esses obstinados, que não davam valor nenhum ao aconselhamento, que eram ali teimosos no aconselhamento. Okay? Transgrediam, então, ia para a disciplina. Bem, algumas pessoas a mais surgem nesse período, meus irmãos. Nós vamos ver que esse enfoque poimênico do aconselhamento, ele chega à Inglaterra e surge então o que podemos chamar de casuística puritana. E ela prevalece do século XVI até o século XVIII. Nós temos nomes como Martin Buss, nós temos William Perkins, nós temos William M. E temos Richard Baxter também com seu diretório cristão. São livros, esse é um livro que a gente não tem assim na sua totalidade em português, mas o que temos já é de grande valia. Se você então adquirir, não é, algo tocante a isso, vai ser importante. Bem, só que nem tudo é mar de rosas, nem tudo dura para sempre. A casuística ela tem um declínio. A gente começa a ver agora as dificuldades que o aconselhamento ele já tinha, mas ele começa a ter de maneira mais aprofundada. Então começa o declínio da casuística. A partir do quê? A partir do deísmo. O homem entende que existe um Deus, porém ele percebe a importância da sua razão e que a sua razão é capaz de dar respostas a muita coisa. Então ele vai deixando esse Deus de lado, ou seja, as escrituras de lado. Não preciso encontrar as respostas na escritura. A experiência já me mostra algo, aquilo que eu consigo extrair, não é, dessa experiência, eu racionalizo e eu posso então dar uma resposta e resolver o meu problema. Outra coisa que vai acontecendo é que dentro da igreja vai começar os embates contra o arminianismo e o socianismo. O arminianismo a gente já sabe, o embate foi muito forte em relação ao livre-arbítrio. E quando a gente trata do socianismo, os socinianos eles diziam que Cristo ele não era Deus. Então trazia uma grande dificuldade em relação à doutrina da Trindade. Porque se Cristo não é Deus e é um homem, Cristo não expia pecados, Cristo não representa o homem vicariamente e logo não tem redenção, logo não tem perdão de pecados. Então há uma grande dificuldade e a igreja começa a fazer frente a essas heresias que começam a surgir dentro da própria igreja. Agora ataques que surgem de fora, vamos dizer assim, para dentro da igreja, né? Ataques por Locke e Hobbes ao conceito de consciência. Ou seja, como o homem ele deve se ver. E aí a gente vai perceber que começa a se falar que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, o homem não consegue viver em paz com ele. Para que ele possa viver em paz, ele precisa construir um contrato social. Ele não precisa da escritura. Ele precisa simplesmente fazer valer aquilo que ele coloca no papel e nas suas palavras. Se ele assim faz,
Se ele respeita o direito do outro, então ele vai conseguir viver em sociedade, em comunidade. Veja a confusão, porque quando era Deus que dizia aquilo que o homem faz, ou deve fazer, agora o próprio homem se volta para a sua razão e ele diz, eu posso dizer aquilo que eu posso fazer. Logo, essa situação leva a outra. Surge uma luta contra a invasão do pietismo e da teologia liberal no aconselhamento. A gente vê que outra heresia surge dentro da igreja, né, e a teologia liberal vai adentrando as portas da igreja, e isso traz uma grande sequela para o aconselhamento, porque a Bíblia não é mais vista como um livro de Deus, ela é vista como um mero livro. Os milagres, a redenção em si, tem outros tons agora. Isso traz uma grande dificuldade para o entendimento de quem é esse homem, de quem é esse Deus e o que eles devem fazer. Tanto é que a virada aqui é para um aspecto mais social. O homem deve se preocupar mais com as questões sociais do que as questões espirituais. Então, esses fatores eles contribuíram para que a psicologia ela viesse tomar conta ou lugar do aconselhamento. Enquanto isso tudo estava ocorrendo, né, as ciências estavam se desenvolvendo e o olhar do homem passa a ser um olhar observador das experiências, do comportamento, a parte daquilo que Deus falava, e aquilo que anteriormente era tratado como pecado, não mais é tratado como pecado, e agora o homem ele dá respostas a ele mesmo. Bem, com essa chegada da teologia liberal, que a gente pode chamar de teologia social, associado aqui com a psicologia, nós temos o surgimento da psicologia pastoral. As clínicas pastorais começam a surgir a partir daqui, né? Começa a faltar escritos sobre aconselhamento. São deixados, a ortodoxia é deixada de lado, aquilo que foi dito lá atrás começa a ser deixado de lado, e isso ajudou bastantemente dentro desse contexto de que a teologia social, mas a psicologia viesse a trazer, viesse a surgir, né? Viesse a provocar o surgimento da psicologia pastoral. Então, o caráter espiritual dos problemas, ele é retirado. Não temos mais o caráter espiritual. Nós temos agora um homem olhando de maneira psicologizada para os seus comportamentos, e aquilo que era pecaminoso não é mais pecaminoso. E o objetivo aqui é desconstruir justamente a consciência anteriormente, a consciência que foi construída anteriormente. Vamos desconstruir ela. Se o homem se via como um ser espiritual porque ele tinha relação com Deus, então agora não mais. Ele pode até ser, mas não porque ele tem uma experiência com um Deus pessoal, um Deus que é eterno, um Deus que é trinitário, não. Ele pode ter outros deuses e ter a partir daí também outras experiências, né? Porque tem que ser o Deus judaico-cristão. Bem, MacArthur e Mack, não agora, mas MacArthur e Mack, eles vão dizer o seguinte, que chegou ao ponto de se substituir a Bíblia pela psicologia, ou onde ela não era substituída, ela foi redefinida por esta. Então você tirava a Bíblia e colocava a psicologia. Ou então, onde tinha a Bíblia, você redefinia aquilo que a Bíblia dizia, para dizer o que a psicologia estava dizendo. Dentro do contexto, Douglas e Ellen vão dizer o seguinte, que ele cresceu, né, dentro do clima de otimismo encontrado na teologia social, que permeou não só o movimento de reforma social, mas também o movimento da psicologia pastoral. Então, enquanto o homem estava se vendo como aquele agente que podia transformar o seu mundo,
estava tudo bem, estava tudo certo. E ele dizia então que a religião era somente um aspecto a mais dentro dessa mudança que estava ocorrendo em todo o mundo. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que o foco deixou de ser a revelação escriturística como autoritativa, ela perde esse trono e passou a ser a autonomia da razão e as experiências individuais. Ou seja, o homem, ele jogou todas as suas moedas para a sua própria razão. Ele achou que poderia criar o remédio para as suas próprias doenças. Essa é a situação em que o homem se encontrava nesse período. É interessante que muitos nomes eles foram cunhados dentro da psicologia justamente para que novas patologias elas pudessem ser reconhecidas, vamos dizer assim. Então, cada vez que alguém acha que descobriu algo novo, criava-se um novo nome para que pudesse dar o nome de uma nova doença. Até pessoas, digamos assim, que a gente encontra na internet, conceituadas, que trabalham dentro do reconhecimento de patologias, e elas falam que as indústrias farmacológicas, elas estão ganhando muito dinheiro, isso não é novidade para nós, né? Elas ganham muito dinheiro justamente com essa questão de que cada dia tem que se estar formando umas novas doenças, descobrindo novas doenças, para que novas medicações elas possam ser fabricadas e as pessoas se tornem dependentes delas, né? E assim elas passam a ser consumidoras dessas medicações. Enfim, isso é provocado justamente dentro dessa perspectiva aqui, né, da teologia social e a psicologia e das clínicas pastorais. Veja. Não falei, houve um declínio, mas também houve um resgate. A gente chega na década de 60 e o reverendo presbiteriano J. Adams ele inicia esse resgate do aconselhamento. Ele é responsável pelo aconselhamento noutético, admoestar, exortar e instruir, né? Ensinar. Essa é a perspectiva do aconselhamento noutético e evidentemente que ele tem a perspectiva de redenção, claro, de levar o homem a viver em conformidade com a palavra de Deus, mas é importante essa chegada de J. Adams aqui, porque no resgate ele vai de encontro, né, no seu período aqui, a psicologia, dizendo que ela é reducionista, ou seja, ela reduz a perspectiva que o homem tem a respeito dele a mero comportamento, por exemplo. Ou seja, as psicologias se preocupam apenas com, a escola de psicologia se preocupa apenas com o comportamento. Há outros que vão se preocupar apenas com um impulso biológico, por exemplo. E aí a gente vai ver a psicanálise dentro dessa situação. Ou outras que são bem introspectivas, experienciais e humanistas. Então, J. Adams vem e diz, não é por aí. O problema do homem é outro. O problema do homem é que ele pecou. E ele tem que reconhecer isso. E a verdade é que a comunhão com Deus ela foi desfacelada. E ele só pode ter comunhão se ele voltar a entender que a palavra de Deus é justamente a palavra que ele precisa receber. E ele recebe com fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, J. Adams é extremamente importante aqui, porque ele abre portas para novas gerações de conselheiros, né? E isso facilitou, digamos assim, que a igreja ela buscasse voltar a ser o que ela era, a conselheira, a agência conselheira, né? Então, J. Adams até hoje está vivo ainda, né? Tem muitos livros publicados na área de aconselhamento, temas a respeito de aconselhamento, dos problemas, mas, enfim, de muitas coisas. De casamento também J. Adams fala, né? Divórcio e casamento. Então, enfim. Até que
Meus irmãos, como falei, já nos abriu a porta para muitas outras gerações. A gente chega aqui com o Vadislau Martins Gomes, um pastor presbiteriano brasileiro, que ele é fundador e presidente do Ministério do Refúgio, autor de vários livros, eu tenho aqui 2, não é? Mas, por exemplo, ele também tem um livro chamado Todo Mundo Pensa, Você Também, muito bom, você pode estar adquirindo aí e vai perceber o pensamento dele. E Vadislau, ele viu a necessidade de pensar a respeito do aconselhamento bíblico. E ele é justamente aquele que pensa a respeito do aconselhamento redentivo. E ele faz isso a partir de uma filosofia que tem o nome de filosofia reformacional, ou da ideia cosmonômica. Por isso está aqui embaixo esse camarada chamado Hermann Doiver, que junto com Dirk Bodenhofer, eles são os responsáveis por essa filosofia da ideia cosmonômica, ou filosofia reformacional. Nada mais é do que uma filosofia que tem um ponto de vista bíblico. E isso faz com que a gente perceba que dá para a gente dialogar, sim, com as várias ciências, dá para a gente dialogar, sim, com a universidade, dá para a gente dialogar, e isso faz com que nós possamos ter munições para tratar dentro do cientificismo e dizer que ele é uma farsa. Isso é importante. Ele tem sua valia, mas quando ele começa a reduzir a nossa realidade e dizer que ele tem resposta para todas as coisas, então a gente percebe que isso é uma farsa. Vamos adiantar, né? Dentro desse panorama surge aqui Vadislau e a gente vai começar então a falar o que é o aconselhamento redentivo. Vamos adentrar. Bem, aconselhamento redentivo, seus fundamentos. Teremos aqui um texto bíblico que até já foi lido, né? A Morgana escolheu muito bem no texto, a gente não combinou, mas está aqui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Bem, já adianto para vocês que algumas palavras aqui que estão nesse texto, a gente vai tratar com elas de maneira mais, dando alguns outros significados importantes. Vamos aprofundar mais um pouco. Por exemplo, habite, que vem de habitação, a gente vai falar um pouco sobre ela. Sabedoria, que podemos tratar de conhecimento, evidentemente. Coração, isso é uma palavra extremamente importante para dentro do aconselhamento. Então, quais são os fundamentos aqui do aconselhamento redentivo? Vejam, o aconselhamento redentivo nada mais deve ser do que um estilo de vida. Ele deve permear a nossa vida, ele deve estar orientando a nossa vida, nós devemos estar fazendo ele sempre. Então, ele é um estilo de vida. Isso faz a gente perceber o quanto a gente deve mudar. Ele primeiro passa por nós, para poder então chegar no outro. Mas ele é uma cosmovisão bíblica, ou ele está amparado dentro da cosmovisão bíblica. E aqui perceba o quadro descrito por Deus dentro da sua palavra: criação, queda, redenção e consumação. Esse é o arcabouço onde o homem está inserido, e o aconselhamento redentivo leva em consideração esse arcabouço aqui que veio do próprio Deus. Ele é uma aplicação ampla do Evangelho ao aconselhamento. Então, a gente vai tratar sobre o Evangelho, sim, e ele é uma aplicação ampla, justamente desse Evangelho no aconselhamento. Mas, ele não rejeita, e aqui é impressionante, a psicologia, porque ele vai caminhar dentro da perspectiva da graça comum, da doutrina da graça comum,
dizendo que a verdade que é dita, mesmo pelo ímpio, ela é verdade de Deus. Então, o ímpio, o homem, ele tem ainda um vislumbre a respeito da realidade. Isso vem da graça de Deus. E dentro da realidade, aquilo que ele acerta, aquilo que ele vê como verdade e funciona no sentido de trazer um bem-estar, que é verdade, isso diz respeito a que nós não devemos jogar fora, a gente deve considerar. Isso é a própria graça de Deus agindo na vida das suas criaturas. Vamos lá. Bem, a gente começa agora a ver como esse aconselhamento ele funciona. Bem, o modelo do aconselhamento é que ele se inicia pela pregação bíblica. Ou seja, a palavra de Deus, ela foi nos dada para que nós pudéssemos estar levando o conhecimento de Deus para os homens. E esse conhecimento de Deus faz com que os homens também possam ser transformados e mudados a partir daquilo que eles recebem. Agora, esse modelo, ele apresenta aqui o que a gente vai chamar de afetos. E esses afetos, eles vão interagir entre eles, ao mesmo tempo que eles se unem, não deixando de ser o que são, mas trazendo significado aos demais afetos. Deixa eu explicar um pouco mais. A fé, ela vai trazer significado à esperança e ao amor. A esperança vai trazer significado à fé e ao amor. E o amor vai trazer também significado à esperança e à fé. De maneira que nenhuma deixou de ser o que é, mas elas estão interagindo entre si. E o que é importante, elas três, vamos dizer assim, unidas, estão dentro do coração do homem. Estão dentro do coração do homem. E aqui, veja como se dá esse modelo. Da salvação pela graça, mediante a fé. Então, o aconselhamento redentivo, ele tem essa perspectiva de, pela pregação bíblica, falar a respeito da salvação pela graça, ou oferecer e dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé, que opera no coração do pecador. Trazendo a esperança da vida eterna, agora e para sempre. Não é uma esperança somente dessa perspectiva aqui, mas é do porvir. E com o processo da salvação crescente até a maturidade do amor de Cristo. Ou seja, é uma salvação operosa, operante. Ela está se desenvolvendo em toda a sua largura, altura e profundidade. Olha, a gente vai tratar mais um pouco aqui, eu já pontuei, mas esses três elementos, ou melhor, esses três afetos, eles têm moções. O que é essas moções? Eles são movimentos. São movimentos. Eu falei, eles interagem entre si, mas eles também interagem com outros afetos que ainda estão dentro do coração do homem. Mas o que é preciso, antes de mais nada, dizer, já que eu falei do movimento, é que esses afetos, eles compreendem o conhecimento. De maneira que a fé ela tem um movimento, tem dois movimentos, um movimento para cima e um movimento para baixo. Esse movimento para cima que a fé faz, ela justamente busca a Deus. E aí lembra Paulo falando aos atenienses, Paulo falando aos atenienses que eles estavam tateando como se estivessem buscando a Deus. Interessante, né? Tateando como se estivessem buscando a Deus. Isso nos faz pensar justamente nesse movimento para cima da transcendentalidade do coração do homem. Mas ele tem um movimento também para baixo. E esse movimento é para si mesmo. O homem, ele quer se conhecer, porque fé também é conhecimento. Fé é certeza, fé é conhecimento, fé é convicção.
Então, quando a gente pensa sobre esses três afetos, a gente vai falar sobre o conhecimento. E, falando a respeito do conhecimento, a única forma da gente conhecer realmente a nossa realidade é a partir da revelação de Deus. A revelação de Deus na criação, ela não é capaz de trazer salvação. Mas ela dá para nós resquícios de que existe um Deus. Tanto é que Paulo vai falar que o homem, ele olha para a criação e vê justamente os atributos de Deus, a sua divindade. Porém, como é que o homem natural ele responde a justamente esse conhecimento? Ele nega, ele não dá valor a esse conhecimento. Em outras palavras, ele se faz de próprio Deus, ou então ele atribui a divindade às coisas criadas. Répteis, quadrúpedes, como o próprio Paulo vai dizer. Por causa disso, ele recebe a ira de Deus. Por conta disso, ele recebe a ira de Deus. E o que seria então a ira de Deus? Nesse caso, é o homem estar inconsciente a respeito da sua situação. Veja que os termos aqui inconsciente, por exemplo, da psicologia ou da psicanálise, ele vai ser utilizado aqui dentro de uma perspectiva negativa para a situação de alguém que se encontra avesso ao conhecimento de Deus e mais, rebelde, obstinado. Porque o obstinado é aquele que ouve até, mas ele nega. Ele sabe que há verdade ali, mas ele não a aceita. Então, esse é um movimento que a fé ela faz, e faz um movimento, como eu falei, para si mesmo. Não é de ter um conhecimento. Porque, pensem, se a psicologia ela tem o seu início a partir da negação de Deus, o seu resultado vai ser justamente um produto que não leva em consideração a existência de Deus. De maneira alguma o homem conseguirá alcançar assim aquilo que ele precisa, a sua redenção, a redenção da sua alma, a redenção do seu espírito. A psicologia não tem essa resposta para dar ao homem, porque ela é limitada aqui. Ok, irmãos? Então, esse trinômio aqui, ele representa, como eu falei, os afetos criados por Deus na formação do ser humano e o capacita a contactar Deus, o próximo e as coisas. É por meio deles que o homem ele interage. Eu estou me detendo um pouco porque, como eu falei, tem muito conteúdo aqui. Esse trinômio, ele está baseado em algo que nós podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai dizer que essas três virtudes, vou chamar assim, essas três virtudes, elas permanecem. Dentro de tantas obras que Paulo elenca e diz que nada vale se não tiver amor, Paulo vai dizer que a fé, a esperança e o amor, eles permanecem. A ideia de permanência aqui é a ideia de habitação. A ideia de habitação. A habitação, e aí eu vou mostrar para vocês uma figura aqui, para vocês entenderem melhor, é justamente a noção que o homem deve considerar a respeito da revelação de Deus, a geral e a especial. Ou seja, aqui está o coração, a profundeza do coração do homem, agindo a fé, a esperança e o amor, e esse afeto ele deve se mover em direção à habitação. Essa é a perspectiva, ele deve se mover em direção à habitação. Para que ele possa, então, ir para outros afetos, como a imaginação, ir para a operação, que é outro afeto, e sair como resultado aqui uma atitude, por exemplo. A atuação do homem sobre a realidade. Essa é o movimento, vamos dizer assim, que basicamente deve surgir dentro do coração do homem, de maneira que ele agrade a Deus, que ele louve a Deus, que ele esteja glorificando a Deus. Isso estou falando de um regenerado, evidentemente. Estamos falando de um regenerado. A fé, ela está para a habitação. A esperança está para a imaginação.
o amor está para a operação. De maneira que a gente vai ver em Hebreus capítulo 11, verso 1, que nós, falei de Hebreus, mas não é Hebreus, é Romanos capítulo 5, verso 1, que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações a partir do Espírito Santo que nos foi dado. Então, a esperança, ela não decepciona. Esperança, a gente imagina algo que ainda vai acontecer. Não é isso? A gente imagina algo que ainda vai acontecer. Então, a esperança está para a imaginação. E o amor nada mais é do que a operação, é a atitude, é o fazer. Mas esse fazer, ele pode estar dentro apenas do campo do ato. E aí o ato é diferente da ação. O ato, a gente pratica o ato, se assim pode chamar, dentro do nosso coração. Quando Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher e desejar em seu coração, então ele já pecou, já adulterou. Então não é preciso cometer, né, a ação, mas o ato. E o ato é produzido dentro do coração. Ok? Deu para capturar aqui as ideias, meus irmãos? Deu mesmo? Né? A imaginação, ela fala a respeito da percepção da realidade. Como o homem enxerga a realidade dele. E aí, volto a dizer, se o homem não fez um movimento, aqui, os afetos não fizeram um movimento para o afeto da habitação, que diz respeito à revelação especial geral de Deus, passou pela sua imaginação, evidentemente que a realidade capturada por esse indivíduo, ela está ofuscada, ela está quebrada. Ela tem grande possibilidade de ser uma farsa. Entende? Isso é que é, vamos dizer assim, complicado para a nossa condição, né, de regenerados, e que a gente vai encontrar muito dentro do aconselhamento. Pessoas, por exemplo, que estão agindo dentro do auto-engano. Acham que estão certas, mas por não conseguirem passar a moção aqui, vamos dizer assim, mais básica do interior do homem, pela habitação, na revelação especial, e produzirem uma imaginação dentro do seu coração, imaginarem determinada coisa que ela é assim, mas ela não é, está dentro de um auto-engano. Porque ele não fez esse movimento. E é triste como a gente vai encontrar, infelizmente, os crentes vivendo dentro do auto-engano, porque não examinam a Escritura. Não estão preocupados com o que a Escritura diz. Às vezes querem apenas fórmulas. Faça isso, vai dar certo. Faça aquilo, vai dar certo. Mas diga ela, espere em Deus. Né? Creia. Aí você vai encontrar grande dificuldade. Não é? Pense nas coisas de cima. Não pense no problema, no que fulano vai dizer ou fazer e etc. Olha, invista seu tempo nas coisas de cima. Como? Pense nas coisas de cima. E aí eu não estou dizendo assim, você tem que pensar a respeito do paraíso, como é que Cristo vai ser. Não estou falando a respeito disso em si, mas eu estou falando que pense nas coisas de cima, como a graça de Deus foi operante e operosa na sua vida. Quem você era, o que Cristo fez e o que Ele há de fazer. E aí isso traz outras conotações, né, para a vida dos homens. Olha, isso é importante a gente perceber, porque o homem é um ser análogo, ou seja, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa fé, ela se move justamente em direção a Deus. Mas o homem natural não consegue fazer essa movimentação. De maneira que a fé também, ela é o afeto pelo qual ela recebe a graça de Deus. A graça de Deus, ela opera por meio da fé, como a gente viu anteriormente, que eu vou voltar. Não é? Salvação pela graça mediante a fé. E então o indivíduo, ele recebe, assim se eu posso chamar, a salvação, a justificação, e ele está dentro da santificação. Agora ele se santifica, porque ele ouviu a mensagem do Evangelho, a graça foi operante, a fé foi recebida e ele agora foi justificado diante de Deus
e passa a viver uma vida em santificação. Evidentemente, enquanto o seu ser interior aqui estiver buscando essa direção. Quando ele não estiver buscando essa direção, é que ele está entrando dentro da quebra e ele precisa ser reorientado, tá certo? Vou avançar aqui. Não posso esquecer, como falei, são muitos detalhes. Há outros afetos, pelos quais há outras movimentações aqui, até que desencalhe, vamos dizer assim, encalhe numa atitude, numa operação ali, partindo do coração do homem, tá certo? Vamos lá. Bem, o que motiva o ser do homem? O motivo principal do homem é Deus. É o senhorio de Deus sobre a vida do homem. Se o homem conhece a Deus, então ele entende quem é Deus, que Deus é Senhor. E ele passa a ser Senhor do seu coração. Né? Então, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o Senhor, se Deus é o teu Senhor, Ele é o teu bem maior. Logo, assim é que Deus diz que é, e Ele criou o homem para ser Senhor deste homem. Ok? Mas o que acontece? Ou o que aconteceu? Houve uma quebra de continuidade que afetou o ponto de vista do homem em relação aos motivos bases, em relação à fé, à esperança e o amor do coração do homem. A queda. A queda fez com que o homem, ele agora agisse contra Deus. A queda agora faz com que o homem haja contra Deus, ao invés de o homem agir a favor de Deus. Isso é importante pensar, porque o nosso coração, ele busca justamente motivos. E quando ele busca os motivos, ele faz isso a partir do conhecimento que ele tem. Se ele tem o conhecimento de Deus, e ele reconhece Deus como seu Senhor, então ele vai agir a favor. Mas se não, se ele age, se ele tem outro tipo de conhecimento, e esse conhecimento permeia o interior do homem, então basicamente ele vai agir contra Deus. E aqui se estabelece a antítese desde o Éden. Né? Desde o Éden, a antítese aqui. Satanás trouxe um conhecimento desvirtuado, onde Deus não era senhor desse conhecimento e o homem deu valor a ele. A ponto de, quando o homem age contra Deus, ele cria um ídolo para si, ele está dentro do auto-engano e ele vive comportamentos viciosos. Essa é a desestrutura que acontece a partir da queda do homem, não é, ali no jardim do Éden. Mas anteriormente, o homem adorava e cultuava a Deus. Ele gozava o Senhor e adorava o Senhor. E isso era na perspectiva de eternidade. Porém, a queda fez com que o homem caísse dentro dessa situação aqui, meus irmãos. Bem, adiantando, falei para vocês dos afetos, as afeições, né? E aqui é importante. Para aquilo que seu coração se move, ele se liga num pacto. Para aquilo que o seu coração se move, ele se liga num pacto. Vê ali o movimento do coração. Se ele se liga para Deus, ele se move num pacto com Deus. Se ele se liga ao pecado, então ele vai viver um pacto com o pecado. Ok? Onde a gente encontra isso? Conceito bíblico. Deus se move em direção ao seu povo e faz um pacto. Deuteronômio 7, 7 e 8. Nós vamos ter: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Veja a afeição aqui do Senhor. O Senhor amava esse povo. E aí o que é que o Senhor fez? E para guardar o juramento, ou seja, o pacto que ele tinha feito
anteriormente com os pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Mas outro texto, para a gente perceber essa movimentação das feições. Quando saíres a peleja, agora falando para o homem, contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortarás as unhas, e a despirás, e o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disso, a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. Veja aqui a linguagem pactual. A linguagem pactual presente. A tomarás, tu serás seu marido e ela será tua mulher. Quem é que fala assim? Deus fala assim para o seu povo: eu serei teu Deus, vós sereis meu povo. Eu serei teu marido e ela será tua mulher. Essa é a linguagem pactual que nós encontramos aqui nesse movimento das afeições. Para onde o nosso coração ele se inclina, perceba, ele fará um pacto com aquilo. Então os afetos, eles aqui são tomados como um conteúdo do substrato interior da pessoa. Ou seja, a pessoa, quando ela se volta em desejo, ela se volta em imaginação e se volta em atitudes ou em atos, em ações para algo, ela está provocando ali um pacto com aquilo que ela está fazendo, ou querendo, ou desejando. Adiantando, ainda falando um pouco mais sobre as afeições, a Escritura fala de afeições como o mais profundo afeto do ser interior. E aqui os textos. Tu, pois, ao Senhor dos Exércitos, que provas os justos e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha casa. Mas veja, tu provas o justo e esquadrinhas, ou seja, prescruta, analisa, averigua, verifica, né, julga os afetos. Julga aquilo que está dentro do coração do homem. Mais ainda, Jonathan Edwards escreveu que a afeição é uma palavra que, em seu significado ordinário, parece ser mais extensa do que paixão, sendo usada para descrever todos os vigorosos e vívidos atos da vontade ou inclinação. Calvino, ele vai pensar dentro dessa perspectiva, dizendo o seguinte, que não há distinção entre mente e coração. Não há distinção entre mente e coração. E aí a gente chega dentro da perspectiva aqui do aconselhamento cristão, de algumas escolas de aconselhamento cristão, que dividem o homem em determinados elementos. Espírito e alma e corpo, ou então espírito, alma e corpo. O aconselhamento cristão acaba dividindo o homem na antropologia dessa forma. Algumas psicologias vão pensar sobre mente, volição e emoção. A psicanálise ela vai criar aqui id, ego e superego, não é? Mas falando a respeito dessa unidade orgânica e uma diversidade funcional, o homem é um, mas funciona no seu interior de várias formas. A gente vai ter aqui que as feições do coração, elas encapsulam tudo isso. Está presente na feição do coração, mente, volição e emoções, ou seja, o intelecto, a vontade e as emoções, de maneira que elas provocam as motivações humanas. Isso aqui é uma relação dinâmica, os movimentos internos e externos. Está acontecendo dentro de nós. Deus nos criou assim. Então, qual é a minha perspectiva em relação ao homem, do ponto de vista do aconselhamento redentivo? O homem é um ser religioso. Ele é porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém vai falar sobre a presença da semente da religião no nosso coração. Um homem que tateia em busca de Deus e não consegue encontrá-lo, a não ser que Deus se deixe revelar. A não ser que Cristo revele esse Deus. O homem ele é teu referente. Ele pode desenvolver o seu caráter, de maneira que ele aprende com o Senhor e ele então
tem um comportamento equivalente àquilo que Deus ele está exigindo desse homem. Logo, ele é um ser singular e plural, porque, embora ele seja um indivíduo, mas para se santificar ele também precisa do outro. Ele precisa de Deus e ele precisa do próximo. Por isso que amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, do teu entendimento. Mas também devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então veja, o homem aqui é íntegro, no sentido de que ele é integral, né? Ele é interagente, ele interage com o outro e ele está inteirando-se. À medida que ele tem conhecimento de Deus, ele vai se santificando. À medida que ele tem conhecimento de Deus, ele vai se santificando. Então, mas o homem, ele, por ter essa personalidade análoga, ser teorreferente, ele é criativamente receptivo e redentivamente ativo, ativamente redentivo. É interessante isso, né? Ou seja, ele tem abertura para entender as coisas, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você coloca um homem dentro da questão da criação. Ele foi criado acima dos animais, com entendimento e imagem e semelhança de Deus. E ele é também ativamente redentivo, porque ele tinha relação com Deus. Isso mostra que a graça de Deus estava operando desde o Éden. Ok? Certo, irmãos? Mais alguma coisa que eu possa dizer aqui para vocês? A Bíblia ela vai colocar esse ser do homem de algumas maneiras. Ele vai falar sobre o homem interior e o homem exterior. O homem, o espírito e o corpo. O coração e os membros. Mas o que a gente tem que pensar é que quando a Bíblia fala assim, ela está falando do homem completo. Ela não está dizendo, existe uma parte do homem exterior e uma parte do homem interior. Os membros não fazem parte da alma. Tanto é que, para o aconselhamento redentivo, o corpo não é um invólucro da alma. Algumas pessoas pensam assim, né? A alma está guardada dentro do corpo. Mas, na verdade, e aí perceba, o corpo é a expressão temporal da alma. Isso é extremamente interessante de pensar, que o corpo é a expressão temporal, para que a nossa alma temporalmente esteja aqui, colocada dentro da nossa realidade. Ela faz isso por meio do corpo. E aí ela expressa a alma. Não é? Então, nada daquilo que o nosso corpo acaba fazendo não está desconectado com a alma. E essa ligação entre a alma e o corpo a gente desconhece, mas sabe que ela acontece como uma punição pelo pecado. Quando o homem morre, a sua alma é desconectada do seu corpo e o seu corpo perece. Ok? Então o homem, ele não é um acaso material, mas é um ser criativamente receptivo, como eu falei para vocês. Logo, todos os homens, eles são espirituais em Adão, mas acontece algo depois da queda e eles passam a participar do pecado de Adão. Essa questão da semente espiritual de Adão, ela leva em consideração aqui que Adão representava todos os homens e que no momento que o homem peca, que Adão peca, todos os homens pecaram junto com eles. Logo, quando o homem é regenerado, alcançado por meio do Espírito de Deus, da palavra do Espírito de Deus, essa descendência de Adão ainda está lá, porém ela passa a ser interrompida e passa a ser um homem espiritual agora em Cristo. Logo, Cristo aqui é aquele que está nos reconectando a Deus e nos reorientando de maneira, meus irmãos, que essa uniformidade que foi perdida.
a uniformidade de todas as coisas que foi perdida por causa do pecado, né, ela é refeita em Cristo. Ela é refeita em Cristo. O homem foi quebrado lá na queda, agora em Cristo ele está sendo recriado, ele está sendo reconectado, ele está sendo reorientado. E por mais que a gente não saiba sobre tudo aquilo que Cristo pensa, mas a gente tem, vamos dizer assim, no mínimo, a gente tem condições a partir do Espírito de Deus de pensar sobre aquilo que ele fez. Logo, Cristo passa a ser um modelo. Assim, o que eu quero falar? Assim, na natureza humana, segundo J. Adams, se quisermos saber o que significa a natureza humana, teremos de atentar para o primeiro homem, Adão, tal como ele era originalmente. Mas o homem cai. Logo, Cristo, ele faz com que essa imagem de Deus comece a ser refeita no homem, e ele nos dirige agora a toda a verdade, e ele faz isso de maneira que a gente possa conhecer substancialmente aquilo que nós necessitamos para essa redenção, sabe? Então, Cristo aqui ele tem um papel ímpar dentro da apresentação do aconselhamento redentivo, onde ele mostra quem é esse homem Adão e quem é esse homem quando ele é alcançado por meio, pela graça de Deus, por meio da fé, pelo sacrifício de Cristo, e o que Cristo fez, como ele pensa e como agora nós devemos pensar a partir daquilo que nós conhecemos substancialmente das Escrituras Sagradas, do que é apresentado para nós em relação a ele. Bem, vamos lá. Qual a importância do aconselhamento redentivo? Já estou me caminhando para o final. Pelo menos eu enumerei algumas. Cooperar no trazer de volta o aconselhamento ao seio da igreja. Acho que ficou claro para nós aqui. Essa apresentação toda demonstra para nós que nós temos ferramentas no tocante a fazer com que a igreja volte a ser uma agência conselheira e que ela possa dialogar, né, com outro ponto mais à frente, com aqueles que estão dentro do campo da psicologia. Mas ela destona o reducionismo e dialoga com as escolas de psicologia, dizendo, olha, vocês operam por meio de uma mesma fé, porque a psicologia de vocês só consegue tratar da questão material dos homens. Quando se fala a respeito da alma, ela fica apenas dentro das questões do sentimento, mas o homem não é mero sentimento, mas o homem não é mero comportamento, mas o homem não é mero inconsciente. E o que é esse inconsciente, na verdade? Logo, a gente tem aqui respostas, não é, que podem destronar esse reducionismo do cientificismo, por exemplo, na psicologia, e demonstrar que o aconselhamento ele tem um local, ele tem um lugar, e que ele tem pressupostos importantes aqui, que fazem e dão a ele uma condição essa de estar de pé de igualdade, no sentido aqui lato, né, vamos dizer assim, e estar ali junto com os psicólogos, dizendo, nós também podemos fazer aconselhamento. É claro, desde que as pessoas queiram, a gente vai fazer aconselhamento sem ninguém querer, mas a gente pode falar de Deus dentro do aconselhamento, porque Deus, ele é o motivo principal. Qual é o motivo principal do homem? Ok? Mas ele fundamenta-se em um modelo baseado na revelação escriturística de Deus aos homens. Então ele não joga fora a escritura, mas ele interpreta a realidade a partir da hermenêutica de Deus. Certo? Ele resgata a identidade do homem e reconhece integralmente. Quem é esse homem? O homem em Adão ou o homem em Cristo? E não é a alma, mas é o homem por completo.
é o coração do homem. Não foi, eu senti, por isso eu fiz. Ora, quem sente também pensa. A gente, às vezes, para justificar alguma coisa, diz, não, eu fiz porque eu senti que era para fazer assim. Não. Quem sente também pensa. E aí, ou pensou pouco, ou pensou errado. E aí justifica que sentiu para poder fazer. Mas não quer dizer que lá não estava uma moção, vamos dizer assim, da fé, do conhecimento, interagindo com a imaginação e levando até o processo, né? E dando ato, e criando ato naquele instante. Então ele resgata a identidade do homem e reconhece integralmente. Mas ele redime por meio da graça o conhecimento e a percepção da realidade, trazendo significado. O conhecimento não está reduzido à razão, à autonomia da razão, mas o conhecimento ele não opera dentro de um vácuo. Porque, ora, se a gente for pensar aqui de onde é que o homem veio, a própria ciência não tem como dizer para a gente categoricamente, balizar e dizer, olha, veio lá do Big Bang, tá? E quem criou o Big Bang? E agora a gente tem a Escritura dizendo sim de onde veio. Ora, esse conhecimento, ele é redimido e a percepção da realidade leva em consideração Deus. Temos um Criador e ele traz significado. E eu sei para onde eu estou indo, porque aquele que foi criado do Big Bang, se desenvolveu do macaco, está indo para o nada. Essa é a condição, muitas vezes, que a psicologia leva ao homem. Ele resolve o problema apenas aqui. Mas e o mais tarde? E quando se encontrar com Deus? Essa é a nossa tarefa. Outra importância dentro do aconselhamento redentivo, ele toma como referência o modelo de Cristo nas interações com Deus e com o próximo. Então, a gente não vai fazer as coisas do nada, a gente não vai agora mudar o nosso comportamento, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir do nada, mas a gente tem um modelo, esse que não é falho, de maneira alguma. Esse é o modelo de Cristo. Ainda que os resultados eles sejam desastrosos e tragam para nós grande sofrimento, mas a nossa consciência estará em paz, porque nós fizemos aquilo que Cristo fez e Ele nos ensinou na sua palavra. Mas Ele reorienta ou reequilibra o coração do homem regenerado à glória e ao culto de Deus. O homem compreende cabalmente que ele está diante de Deus, fora dela. E ele age de maneira que o seu coração agora é reorientado, reequilibrado, porque ele foi regenerado. E ele busca a glória de Deus, não a glória de si mesmo. Não o amor que olha somente para si, o amor egoísta, mas o amor que interage com o próximo. Mas, irmãos, ele tem como foco o movimento do caráter de Deus na prática daquilo que foi aprendido. Esse foco é desenvolver o caráter de Deus. E como? Na prática, não fica somente na teoria, no conhecimento, mas é na prática. Vamos nos santificar. Aquilo que eu aprendi, eu estou colocando em prática. É a reabituação, ou a mudança de comportamento, se a gente pode chamar assim. Por fim, aqui dentro da importância, ele aponta para uma esperança imanente e transcendência. A promessa que foi feita no pacto, ele disse que voltaria. Aquele que guarda os seus corações, a sua palavra, ele diz que permanece nele, a habitação. Ora, se nós permanecemos nele, meus irmãos, temos certeza que aonde ele estiver, nós também estaremos. E aí, pegando essa palavra do próprio Cristo, né, ele prometeu que iria nos levar com ele. Nós esperamos por isso, a esperança, aqui agindo, movimentando-nos como uma afeição.